Boa noite. Nosso grupo composto por mim, Rafael, pelo Bruno, pelo Luiz Fernando, o Matheus Hugo e o Thiago. Vamos apresentar um seminário cujo tema é Economia do Hidrogênio, da matéria de Economia, referente à matéria de Economia, né? Nesse semestre foi ministrada pelo professor João Dallamuta. Nosso grupo se dividiu entre a montagem do trabalho, né? A gente foi precisar materiais, a montagem de slide e a apresentação. E agora a gente vai para a segunda parte. Bom, dentro do tema Economia do Hidrogênio, dividimos nos seguintes tópicos. Nossa apresentação: a economia do hidrogênio, uma breve explicação do que um breve histórico, as vantagens e desvantagens, a gente vai citá-las e explicá-las, as previsões, quando e como vão ser implementadas, como está esse andamento, problemas para implementação, que as dificuldades, como custo, algumas outras coisas. O Planos para o Brasil, né? Como que está o Brasil nesse contexto, né, nesse cenário, e uma conclusão. Bom, a economia do hidrogênio. O termo economia do hidrogênio é utilizado para descrever ele é uma proposta de uso em larga escala do hidrogênio. O hidrogênio como fonte de energia. Cada vez a gente vê mais essa crescente na demanda por energia, e além de ser eficaz nisso, ele consegue reduzir a emissão de gases de efeito estufa. A gente, pelo que a gente pesquisou, tem diversas aplicações. A gente pode citar, por exemplo, uma nave espacial. A gente consegue armazenar essa energia para usar uma nave espacial, em algo mais futurista, nesse caso. Agora, algo mais do nosso dia a dia pode ser usado em veículos e diversas outras aplicações. Quanto ao breve histórico, antes do século XX, já era utilizado o hidrogênio como combustível, né? Porém, ele tinha um elevado custo, era muito caro, e com a descoberta e provimento do gás natural, do petróleo e seus derivados, ficou inviável sua utilização. Aí, no final dos anos 90, começo dos anos 2000, o hidrogênio voltou a esse cenário, porque dentro do que a gente pode ver, começou a ser discutido uma melhor gestão ambiental, começou a ter uma preocupação maior com o meio ambiente, e, e isso, o hidrogênio virou uma alternativa para reduzir essa emissão de carbono. Com isso, a proposta da economia do hidrogênio é trocar os combustíveis fósseis e minerais por hidrogênio. Isso é uma das alternativas, né, para a gente conseguir conservar e cuidar melhor do meio ambiente. E além de o hidrogênio ser um recurso praticamente limitado e renovável, a gente não tem ele puro na natureza, mas a gente encontra ele ligado a outros elementos. O principal motivo para o uso, né, que a gente vê assim que o hidrogênio pode surgir, é que ele vai conseguir frear o aquecimento global, né? Bom, aqui a gente tem um gráfico que mostra ao longo dos anos, como o título diz, a evolução da procura de energia. E a gente vê que nos anos mais recentes do gráfico, como o petróleo, o gás natural e o carvão estão em alta, e a predominância do petróleo. A principal vantagem do hidrogênio é o fato dele ser um combustível extremamente limpo. Devido à sua combustão de gás hidrogênio com um gás oxigênio resultar em energia e vapor de água, não emitindo resíduos tóxicos no ar, como dióxido de carbono, monóxido de carbono, óxido de nitrogênio e óxido de enxofre. Também não aumenta a poluição sonora, pois é um processo silencioso, sendo um combustível que não contribuiria para o aumento do efeito estufa e nem para a degradação da camada de ozônio ou para a ocorrência de chuvas ácidas. Com a utilização do hidrogênio, a redução da emissão de carbono pode chegar até 1/3 da emissão atual, de acordo com o Clima Info.
recurso praticamente ilimitado e renovável, sendo o elemento químico que mais existe na natureza, e pode ser retirado através de diversos processos, sendo processos térmicos como reforming, hidrólise termoquímica, gasificação e pirólise, processos elétricos como a eletricidade e o fotoeletroquímico, processos biológicos como o fotobiológico, a digestão anaeróbia e a fermentação. O hidrogênio pode ser retirado de diversas matérias-primas, como gás natural, água, carvão e biomassa, alga e água. O hidrogênio possui grande densidade energética por unidade de massa. A combustão do hidrogênio é a reação dessa substância com o oxigênio. Para cada 1 kg de hidrogênio é liberada a quantidade de energia de 33 kWh, cerca de 3 vezes mais energia do que a liberada pela combustão de 1 kg de gasolina e 2,5 vezes mais energia do que 1 kg de gás natural. O hidrogênio possui agilidade no reabastecimento. E em cerca de 5 minutos, um carro já fica completamente carregado, apenas um pouco mais demorado do que carros movidos a gasolina e muito mais rápido do que carros elétricos. Desvantagens: alto custo para produção, transporte e armazenamento. Por se tratar de um gás a temperatura ambiente, o hidrogênio, para ser armazenado e transportado, precisa estar em estado líquido. Para isso acontecer, é necessário mantê-lo a aproximadamente 259 graus Celsius negativos. Como é muito raro o hidrogênio puro na natureza, é necessário separá-lo de outros elementos, e para isso é gasto energia e com a tecnologia atual ainda é pouco eficiente. Globalmente, cerca de 96% do hidrogênio é produzido a partir de combustíveis fósseis, por meio de um processo conhecido como reforma a vapor do metano. Mesmo grande parte dos 4% restantes, produzidos usando água e eletrizadores, é alimentada por usinas de carvão e gás. Os números são semelhantes na Europa, que produz cerca de 10 milhões de toneladas de hidrogênio por ano. O hidrogênio é um elemento altamente volátil e inflamável, o que exige requisitos de segurança elevados para evitar explosões. O hidrogênio possui baixa densidade energética por unidade de volume. Pela densidade energética por unidade de volume 15 vezes menor que o petróleo e 3 vezes menor que o gás natural. Apesar do hidrogênio ser comum, ele normalmente se encontra ligado a outros elementos, o que significa que é preciso produzi-lo utilizando energia para dissociá-lo a partir de diferentes compostos, como gás natural, biomassa, alguns álcoois ou água. Por essa razão, o seu impacto na balança de emissões de gases com efeitos de estufa depende de uma pegada de carbono por unidade energética produzida. Por exemplo, se forem utilizadas fontes de energias limpas, como nuclear, eólicas e solar, a pegada de carbono será bem mais baixa. Atualmente, produz predominante a partir de gás natural, e nessa condição, um automóvel com uma célula de combustível gera de 70 a 80 gramas de dióxido de carbono por quilômetro percorrido, semelhante a um veículo híbrido moderno a gasolina ou um veículo elétrico com a bateria carregada com a atual densidade da rede. As emissões resultantes podem ser reduzidas a próximas de zero se o hidrogênio for produzido por fontes de água recorrendo a fontes de energia renováveis ou a captura de armazenamento de carbono. Me chamo Bruno e vou falar sobre as previsões para o hidrogênio. A maioria dos países com maior desenvolvimento estão em busca de fontes de energia renováveis, entre elas está a utilização do hidrogênio como combustível. Está previsto para 2050, os principais países europeus usem fontes de energia totalmente limpas e o hidrogênio é uma das alternativas. Mas para alcançar esse objetivo, será necessário um grande investimento, de acordo com o Climainfo. Seriam necessários 150 bilhões de dólares investidos até 2030 para começar a se tornar viável. Algo difícil por conta do crash das economias globais por conta do coronavírus. Para a implementação, o plano é dividido em 3 etapas, sendo uma etapa inicial, começando de 2020 até 2024, que iniciará a produção do hidrogênio de forma limpa. A segunda etapa é de 2025 até 2030, que seria de aumentar a produção já existente de hidrogênio limpo.
além de transformar o uso do hidrogênio como combustível em algo comum. A última etapa seria de 2030 a 2050, e nessa fase se espera que as tecnologias renováveis de hidrogênio tenham atingido sua maturidade baixando o custo de produção e assim possam ser implementadas em todos os setores. Analisando o gráfico, temos o custo de produção nivelado de dólar para quilograma de hidrogênio em relação ao tempo. Essa é a projeção do custo de hidrogênio com a linha média e a linha em melhor caso. Nessa imagem, vemos os elementos infraestruturais da economia de hidrogênio ao longo do tempo, desde antes de 2010 até o que é planejado para 2040, mostrando a evolução da economia de hidrogênio e os projetos futuros. Dentre elas, o quadro de políticas públicas, a produção, o transporte, o armazenamento, a conversão e as aplicações de hidrogênio. Dentre elas, as mais importantes seriam a aceitação pública do hidrogênio como fonte de energia, já que hoje possuímos muitos tipos de fontes de energia e o hidrogênio é um dos menos conhecidos. Os métodos de produção do hidrogênio, no caso a fotólise da água, e a evolução dos equipamentos utilizados. Isso para diminuir o preço da produção. A maturação das tecnologias de e a produção em massa e a expansão territorial do uso de hidrogênio, sendo aplicada em vários países que ainda não possuem essa fonte de energia e também aumentando em países que já possuem essa energia. Nessa imagem, vemos os elementos infraestruturais da economia de hidrogênio ao longo do tempo, desde antes de 2010 até o planejado para 2040. Dentre elas, o quadro de políticas públicas, a produção, o transporte, o armazenamento, a conversão e as aplicações do hidrogênio. Dentre elas, as mais importantes seriam a aceitação pública do hidrogênio como fonte de energia, já que hoje possuímos muitos tipos de fonte de energia e o hidrogênio é um dos menos conhecidos. Os métodos de produção de hidrogênio para diminuir o custo e a evolução dos equipamentos utilizados. A expansão territorial do uso do hidrogênio, sendo aplicado em vários países que não possuem essa fonte de energia no momento. A União Europeia lançou a Aliança pelo Hidrogênio Limpo para unir países, regiões, indústrias e outras organizações para tornar a estratégia uma realidade. Em junho de 2020, houve uma revelação de um projeto que falava de criar uma unidade industrial de larga escala para a produção de hidrogênio verde em Sines. Algo com muito apoio, principalmente de empresas que se unem para promover que o hidrogênio é o motor da economia pós-coronavírus. E dizem estar prontos para investir em massa no uso generalizado de hidrogênio. Além das empresas, também estão juntos a sociedade, ministros nacionais e regionais e bancos europeus de investimentos. Temos, por exemplo, Bill Gates, fundador da Microsoft, que disse que esse combustível é a melhor inovação dos últimos tempos para combater o efeito estufa. E também o presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, que prometeu que o mercado possa ter o hidrogênio verde com o mesmo custo que o hidrogênio convencional, isso em uma década. E foi considerado também pela Forbes a energia do futuro. Isso mostra que as pessoas importantes estão ligadas e apoiam esse tipo de energia. Os países que lideram os planos para implementar o hidrogênio são a Austrália, que está prevista a construção de uma série de eletrolisadores com capacidade total de 14 gigawatts para 2027 ou 2028. A Holanda, que prevê a construção de pelo menos 10 gigawatts de eletrolisadores, sendo a meta de 1 gigawatts para 2027 e 4 gigawatts para 2030. A Alemanha, que planeja construir 10 gigawatts numa pequena ilha até 2035, sendo esse projeto promovido por 27 empresas diferentes, instituições de pesquisas e organizações. A China, que é o maior produtor mundial de hidrogênio,
mesmo sendo utilizado hidrocarbonetos para gerar esse tipo de energia. Tem um projeto de 3 bilhões de dólares para gerar 5 gigawatts a partir de energia eólica e solar. A Arábia Saudita, que por acaso é o país com mais reserva de petróleo no mundo, que tem uma previsão de 4 gigawatts de eletrolisadores até 2025, que custará 5 bilhões de dólares. E o Chile, que também é uma das mecas de energia solar, usará a energia solar para reabastecer eletrolisadores de 1,6 gigawatts. E esse hidrogênio verde será usado na mineração. Além de muitos outros países que já têm projetos para incluir essa energia nos seus países. Porém, ambientalistas se alarmam porque, embora a aliança tenha no conselho de administração empresas de combustíveis fósseis como a Shell, a entidade não incluiu nenhuma organização sem fins lucrativos. Isso pode ser um problema no futuro. Desta maneira, a transição energética no cenário brasileiro adquire novos contornos, com o protagonismo do hidrogênio atuando como recurso energético central e essencial para o desenvolvimento econômico, de modo a contribuir para a inserção do país no mercado e na transição energética mundial, graças à prioridade que deve ser dada. Em uma primeira etapa, para a exportação, segmento em que a demanda será muito maior. Além disso, o hidrogênio pode se tornar o combustível mais utilizado e responsável pela descarbonização mundial. Eu já agradeço a atenção de todos.